professor Petros, se eu for falar tudo que o professor Petro faz ele não vai ter tempo de fazer a palestra dele, porque ele é tutor do chapter de Recife, ele é professor no departamento de Química, professor titular da UFPE, ele é extremamente engajado em processos de inovação na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive o privilégio de conhecer as facilities lá em Pernambuco e visitar o professor Petros lá no programa de pós-graduação, tanto de Química como de Engenharia de Materiais e Ciências Materiais. E é muito, como é que se diz? É com muita honra que a gente aceita a sua participação e agradece por o senhor ter aceitado mais essa empreitada junto do programa do University Chapter da SPPMAT. Professor Petros, a palavra é sua. Fique à vontade e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Newton, e eu que me sinto, né, honrado com essa presença aqui, né, sempre à disposição, porque eu acho importantíssimo a gente fazer esse link, né, entre a parte principalmente relacionada à pesquisa, empreendedorismo, com os nossos chapters também, né? Vocês estão me ouvindo bem e vendo o slide? Sim, professor, tá excelente. Eu estou ouvindo bem e estou vendo bem também. Bem, então agradeço mais uma vez e, sem mais delongas, eu quero já externar a minha preocupação quando o Newton me convidou, por causa do tema, não é? Que é verdade que a gente tem empresas que a gente chama de empresas vitrine, que a gente vai colocar mais adiante, a Ponto Quântico, a Bioin, mas eu não queria fazer uma apresentação, Newton, desconectada da nossa realidade. Eu não queria. Por isso que eu coloquei que eu vou falar sobre o planejamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, no cenário pandêmico que estamos vivendo, né? Eu não conseguiria, né, falar de inovação, de me manter no título, né, do nosso simpósio, né, sem fazer essa conexão. Por isso, a minha solução foi a seguinte: eu vou mostrar o que é que a gente sempre fez e gerou uma quantidade grande de patentes, 27 patentes, mas que muitas delas estavam caindo em domínio público. A gente gerou uma quantidade grande de conhecimento, de informações, de inovação, que eu não chamo de inovação, só quando chega realmente no mercado. E aí, o que é que acontece? Nesse momento, eu vou dizer, para tudo e vamos tentar usar o que a gente já desenvolveu para tentar ver o que é que a gente pode contribuir nesse cenário. A gente está dentro de um chapter, de um simpósio do chapter, então eu queria começar já apresentando o nosso grupo atual de estudantes orientados, né, de doutorandos e pós-doutorandos, dentro do nosso laboratório Land Photon, eu vou falar daqui a pouco, mas o mais importante é que esse é o cenário que a gente está vivendo agora, né? Então, não tem mais aquelas fotozinhas bonitas, são realmente todos que alguns defenderam teses, foram 4 defesas de doutorado durante a pandemia, alguns estão fazendo pós-doc, né? Está aqui Felipe aqui, que fez mestrado comigo e vai defender doutorado agora esse mês, e no outro grupo. E aqui eu tenho pessoas, por exemplo, que eu não conheço pessoalmente, né? Como a Tamires, como, por exemplo, o Anderson, mas que a gente tem orientado e co-orientado à distância, né? O que a gente vai fazer aqui é fazer como um outline aqui, a estratégia que a gente fez para aproveitar o passivo de patentes, algumas caindo em domínio público, de materiais desenvolvidos para poder tentar conectar com essa realidade. Por isso que minha outline está relacionada com 3 projetos aprovados que estão em andamento. E aí, eu queria dizer que desses que estão no grupo, né, esses que estão com o íconezinho do chapter, é porque ou fizeram parte já, ou fazem parte, né? O Felipe, que era o secretário nos 2 primeiros anos, agora ele está como presidente, a Laís, né, que está fazendo agora doutorado, a Roseli terminou o doutorado, está morando na Alemanha agora, o Anderson entrou agora, e a Bruna, né, que é da graduação da biologia, né, que ela é responsável pelo nosso biotério. Aqui a gente tem, eu vou passar muito rapidamente, porque Felipe já apresentou muito bem, né, o chapter, né, mas eu só queria colocar aqui para dizer que os 2 primeiros, esse é o nosso 3º ano do chapter, os 2 primeiros anos eu fiquei como um tutor único, mas agora, nesse 3º ano, nós temos a Natália e temos também o Eduardo Padrão.
a Natália da Química, de Materiais, eu de Química e Materiais, e Padrão da Física, como também tutores. Então, somos 3 nesse terceiro ano, né, ajudando aí o chapter, né? E aqui eu queria imaginar que, se a gente não tivesse nesse cenário, toda a minha apresentação seria voltada na parte de empreendedorismo, baseado num novo conceito que a gente introduziu há 10 anos atrás, de empresa vitrine, porque os empresários brasileiros não tinham muita segurança em investir em nanotecnologias e em produtos nanotecnológicos há 10 anos atrás. Então, a gente teve uma divulgação maior da Ponto Quântico, que já tem 20 anos, foi a primeira empresa de base nanotecnológica incubada, e a gente transformou ela numa empresa vitrine, para mostrar aos empresários que, isso há 20 anos, né, que eles precisavam arriscar. Eles estavam num país capitalista, e no capitalismo não existe sem risco. E aí, o que aconteceu foi que houve uma divulgação muito grande pelo Valor Econômico também, um jornal da Ponto Quântico, sobre esse modelo de empresa vitrine, e a gente podia falar essa apresentação toda sobre isso, mas eu não vou fazer isso. A Bioin já surge no outro cenário, né, que o Brasil é um país, um dos 17 países mega diversos. Então, o que é que a gente tem de diferente? Eu sempre me preocupo em não ficar replicando o que existe lá fora. O que é que existe diferente no Brasil? Existe uma biodiversidade gigantesca, subexplorada do ponto de vista tecnológico, e é uma verdadeira caixa preta algumas regiões, alguns biomas, e aqui a gente vai explorar particularmente o bioma da Caatinga, mas o mais importante é que a Bioin surge nesse cenário de subutilização do bioma brasileiro. É o que faz a diferença com outros países aí. Se a gente quiser fazer a diferença, a gente tem que saber no que é que a gente é diferente e no que é que a gente é melhor. E a gente tem à disposição essa biodiversidade. Né? E aqui eu tenho, só rapidamente, há 10 anos atrás, eu vou fazer vários flashbacks aqui, mas vou tentar ser rápido. Eu peço desculpas que eu vou ter que falar rápido também, porque ainda bem que eu estou tentando ver se eu foco mais nesses projetos que eu falei, né, no outline, eu vou voltar a falar, mas eu vou só dedicar essa página aqui para mostrar que esse modelo de empresa vitrine, para que os empresários vissem o que é que a universidade estava fazendo há 10 anos atrás em nanotecnologia e tentar se arriscar. Nós temos das 20 e tantas patentes, nós temos uma licenciada, uma saiu uma carta patente agora esse ano, quase que já saindo passado já os 20 anos, né? A carta patente que é o máximo agora que a gente tem que explorar, depois de cair em domínio público, né? E a gente ficou, então, com essa urgência, né? Aqui eu mostro rapidamente também as expedições da parte de exploração da biodiversidade, mais adiante vou mostrar da Caatinga, mas aqui foi de uma expedição que já foi desde 2013, né? Na região amazônica, na época a gente tinha recursos para isso, fretamos esse avião. Aqui está o Siddhartha Ribeiro, tem um pessoal ligado à conexão com a transversalidade da nanotecnologia, né, da biologia e tal. Esses peixes têm uma nanoestrutura que a gente já rendeu 2 teses e relacionada com possíveis aplicações da biodiversidade brasileira, e o mais importante é que montamos esse biotério, né, todo mundo remotamente monitorado durante a pandemia. Aqui a gente tem a estrutura inicial, que seria a Bioin, que está praticamente congelada durante esse período agora, mas a ideia é justamente uma estratégia para explorar e mapear a biodiversidade brasileira com vistas a biodispositivos, principalmente patenteáveis. Né? Não adianta nada a gente fazer algo e depois não poder proteger a propriedade intelectual. Mas, como eu disse a vocês, a gente se depara na realidade. Né? Não adianta a gente ficar fingindo que não está acontecendo nada no país. Por que eu falo no país e não no mundo? Porque o Brasil tem uma taxa de mortalidade em função do número de habitantes que pode chegar a ser 5 vezes maior do que a taxa de mortalidade do resto do mundo. Então, tem alguma coisa errada, e a gente sabe o que é que está errado, né? Mas, então, o que a gente quer fazer aqui é dizer, vamos ver como é que a gente pode contribuir do ponto de vista de ciência e tecnologia com o que a gente já tem acumulado. Não quero ninguém em contato no laboratório para fomentar a circulação de vírus e novas variantes surgirem. Tudo que foi feito aqui, né, durante esse período, foi feito homemade e, principalmente, deslocando o laboratório, em vez de ser home office, é lab office. Né? Hoje, então, estamos completando 580 mil mortos. Eu sempre começo os cursos colocando remotos, né, todos remotos colocando isso. E aqui a gente vai falar dessas estratégias hierárquicas
de inovação nesse cenário pandêmico. Eu dividi em 3 eixos, que são justamente os eixos relacionados com 3 projetos, e aí eu divido em Technological Readiness Level, né, os índices de maturidade tecnológica de cada projeto. Hoje em dia, os projetos envolvendo inovação exigem, a cada projeto, um certo nível de maturidade. Por exemplo, alguns projetos já não tem sentido, a partir de TRL7, já não cabe mais à academia, já é direto com a indústria, né? A maturidade a partir da 7ª. Alguns outros projetos, se for uma maturidade abaixo de alguma outra, você também não tem interesse. E alguns projetos exigem, principalmente FINEP, exige risco. Né? Se for alguma coisa que você já sabe que vai dar certo, então, às vezes, não interessa, tem um certo risco intrínseco. Então, a gente vai falar de ações emergenciais envolvendo inovações incrementais baseadas no que a gente já tinha desenvolvido ao longo de 30 anos. Eu estou completando 60 e 30, pelo menos, dedicado a nanopartículas metálicas. E aí, principalmente, foi o primeiro trabalho experimental, né, de 1982, envolvendo aplicações de nanopartículas metálicas. Na época, a gente publicava em angstrom, né? Hoje em nanômetro, ou seja, na escala de 10 aí, porque na época ninguém falava no termo nanotecnologia. No segundo tópico, a gente vai envolver projetos envolvendo inovações radicais, mas com TRL mais baixo, 5, e, por último, inovações olhando para um cenário pós-pandemia. O primeiro é a emergência. O que é que está se precisando agora? O segundo envolve mais pesquisa, tanto que envolve um grupo grande de bolsistas, né, de pós-graduação e pós-doc, e o terceiro envolve um cenário pós-pandemia. Que cenário pós-pandemia é esse? É um cenário em que a gente foi obrigado a ficar em casa, e tinha que ficar mesmo, e aí muita gente ficou com a deficiência de vitamina D, D3, por causa da falta de exposição ao sol. Então, a ideia é que, voltando à pandemia, você pode estar com suas defesas, inclusive, afetadas para outros tipos de afecções por conta de uma baixa produção de vitamina D. E aí a gente explora aqui dispositivos para monitorar a produção cutânea com solar e não por ingestão, né, de vitamina D. Então, esse primeiro eixo a gente tem voltado basicamente a parte de materiais manufatura aditiva, né? Há 4 anos que eu dou cursos na pós-graduação sobre impressão de materiais complexos, né? Resinas fotopolimerizáveis para impressão 3D. Não a impressão 3D convencional, com filamento aqui, a gente vai falar mais de impressão 3D, camada por camada, através da projeção da estereolitografia STL, usando resinas funcionais. E aí a ideia é que a gente use essa tecnologia principalmente no primeiro e no segundo eixo, e no terceiro eixo a ideia é desenvolver também com materiais que a gente já tinha desenvolvido no grupo. Então, o primeiro eixo envolve financiamento do Ministério Público do Trabalho, o segundo eixo envolve financiamento da CAPES, um edital pandemia, né? A UFPE teve 2 projetos nesse edital aprovado, esse que eu estou coordenando, com mais 8 pesquisadores orientando 30 bolsistas, e, por último, o Cibratec Nano, que é memorável essa iniciativa de você ter a aproximação com a indústria, induzindo você ter a obrigação de ter uma empresa envolvida no projeto. Na verdade, é a própria empresa que submete o projeto. Então, esse é o terceiro eixo, visando a cenário pós-pandemia. Muito rapidamente aqui, eu quero mostrar, nesse primeiro projeto do Ministério Público do Trabalho, principalmente o objetivo maior, que é viabilizar o uso de válvulas de Venturi que são proibidas para uso no cenário da pandemia, porque quando você tem esse turbilhonamento, o efeito Bernoulli, você tem o oxigênio que é levado para o paciente de COVID, esse oxigênio ele vai principalmente usar o ar do ambiente para misturar por turbilhonamento, só que quando o paciente respirar, ele vai exalar o ar com um spray envolvendo o vírus. Então, você pode induzir contaminação cruzada, por isso que não é permitido o uso dessas válvulas de Venturi dentro do ambiente de UTI. Só que a situação era tão grave no início da pandemia na Itália que eles tiveram que fazer isso. Então, o que aconteceu? Foi impresso
dentro de UTI, né, válvulas de Venturi, né, na Itália, né, e a ideia foi a gente usar nossa expertise de vários anos com nanopartícula de prata e ação com ultravioleta para descontaminar esse ar exalado. E aí a gente tem essa iniciativa, aqui a gente tem algum exemplo de algumas impressoras 3D, que a gente está usando mais essa aqui de cima. Vocês conseguem ver meu mouse, que eu não estou conseguindo botar o laserzinho, o laser pointer, mas do PowerPoint. Mas a seta vocês conseguem ver. Sim, professor, conseguimos. Então, Está bem vermelhinha. essa é a impressora 3D de maior resolução, porque usa telas 4K em que projeta não com luz, mas com radiação UV, né, as imagens de estereolitografia. E aqui eu estou mostrando as outras impressoras. Tudo isso, pessoal, é homemade, é tudo em casa. Então, inclusive, com um dos alunos também, que está mandando impressora para lá. Então, isso tudo são as válvulas impressas, né? Essa aqui é um processo pós-cura, e nesse processo pós-cura a gente está impregnando nanopartículas de prata, né, emergenciais, e também, nesse caso aqui, são os primeiros, o primeiro sistema para testes com SARS-CoV-2 na Fiocruz. Então, a gente tem 2 pesquisadores da Fiocruz, e aí tem a interação justamente, uma co-supervisão da pós-doc Karina Silva dentro desse projeto, e aí a ideia é que esse sistema ele vai, ao mesmo tempo, ter a superfície autodescontaminante com nanopartículas, e aqui em cima você tem um sistema de irradiação ultravioleta passivo e ativo. Né? O ativo é quando você usa, por exemplo, uma superfície envolvendo, por exemplo, sulfato de cobre, principalmente azul de metileno, em que você tem a radiação ultravioleta gerando radicais livres, etc. E aqui a passiva é quando o ultravioleta atinge diretamente, né, a camada proteica do vírus, e você tem uma série de ações. Aqui eu tenho a impressão 3D de discos para esses testes também, com diferentes tipos de materiais impressos em 3D, mas todos funcionalizados. Né? Por causa do tempo, eu vou agilizar aqui, eu não vou mostrar todo o vídeo, né, porque o tempo é limitado, e aí eu vou passar já para o próximo, isso tudo financiado pelo Ministério Público do Trabalho. Tá? Aqui eu tenho mostrando as hierarquias, né? Isso faz parte do projeto da Tamires e também do Júnior, de tese, em que eu tenho 3 hierarquias. Aí eu confundo todo mundo aí, né? Porque eu estou falando de hierarquias de estratégia, aqui é a hierarquia de tamanho. Então, aqui eu tenho a hierarquia macro, né? Aí tem, por exemplo, também o Alisson, o Anderson trabalhando com hierarquia macro, aqui é um modelo de estereolitografia, só que nossa equipe com a informática, né, o professor Silvio Melo e seus orientandos dentro do projeto da Rede RIMA, né, que é a rede interdisciplinar de materiais autodescontaminantes, está desenvolvendo um segundo software do nosso grupo relacionado à impressão de superfícies bioinspiradas. Esse primeiro aqui, o TopoSlicer, que é já gratuito, é para usar a impressora Drop on Demand, né, impressora de materiais. Então, você tem as gotinhas de materiais, gotinhas com femtonlito, por exemplo, gerando estruturas aqui, a bioinspiração em superfícies superhidrofóbicas para essa superfície na hierarquia micro. E tem a hierarquia nano, que envolve as nanopartículas metálicas no compósito. E a ideia é tentar fotopolimerizar a resina, ao mesmo tempo, nesse caso, no caso da nanopartícula de prata, de cobre não, tem outra linha do trabalho com nanopartícula de cobre, porque as de prata são muito mais ativas para bactérias do que para vírus, a de cobre voltado mais para vírus, né? E essas superfícies superhidrofóbicas, o objetivo dela é fazer com que não haja adesão de vírus. Na verdade, não haver adesão de bactéria, isso já tem há bastante tempo, né? Tem tese já defendida no grupo, mais de uma, tem patentes, mas agora a ideia do vírus aí é diferente. Então, é possível que haja adesão do vírus. Havendo adesão, aí as nanopartículas metálicas têm a parte ativa. Eu esqueci de colocar aqui que ontem foi a apresentação também do grupo, né, de Gerson, né, que apresentou cálculos para o DFT, né, justamente para otimizar a preparação das nanopartículas dentro do compósito. Eu vou ter que pular rapidamente aqui por causa da hora, mas você tem, então, essa interação dos trabalhos de simulação computacional do DFT com Gerson, orientado pelo professor Pavão dentro da rede, e
supervisionado, né, o Júnior e a Tamires, orientados por mim na parte experimental, em que você tem a coexistência da prata, que é fotorreduzida, e da fotopolimerização com os inicializadores fotopolimerizáveis nessas impressoras, né? E as diversas formas de ação dessa nanopartícula, que são bem conhecidas, né? Eu não vou me deter a isso, inclusive foi assunto também da apresentação ontem, esse slide. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A dimensão do vírus, do coronavírus, né? Com a RNA, da ordem de 120 nanômetros, é muito menor do que de uma bactéria, por exemplo, né? Você ter a Escherichia coli, ou Staphylococcus aureus, que são os nossos representantes de bactérias gram-positiva e gram-negativa, que a gente tem estudado, a não adesão é mais evidente. No caso do coronavírus, é por isso que a gente precisa das nanopartículas para ação ativa, porque muito provavelmente vai haver, em alguns casos, adesão. A ideia é que não haja, tá? Imprimindo essa superfície, essa rugosidade na superfície. Aqui é o software, o segundo software que a gente está desenvolvendo, né, em conjunto com o Centro de Informática, em que a rugosidade bioinspirada ela é impregnada, ela é inserida no próprio arquivo STL. Né? Para quem não está acostumado, o arquivo STL de estereolitografia é um arquivo em que você manda para a impressora, que é fatiado camada por camada, e a cada camada polimerizada é superposta a outra, por isso que chama-se manufatura aditiva, que é a técnica mais importante, né, da novidade da indústria 4.0, né? Então, aqui, só rapidamente voltando para a bioinspiração, né? Essas superfícies bioinspiradas impressas, a gente podia estar falando de flor de lótus, mas não, a gente quer sempre puxar para a biodiversidade brasileira. Então, isso foi uma das 3 expedições que a gente fez na Caatinga, no Vale do Catimbau, né? Eu estou em algum lugar aqui, está escurecendo já, não dá para ver, acho que eu estou com o boné vermelho, e todos os alunos, né? Em que deu origem, inclusive, a patente, né? A dissertação do mestrado do Felipe, que hoje é presidente do C, e aqui você tem várias espécies da caatinga que, em alguns casos, podem funcionar tão bem ou melhor do que a folha de lótus, né? Da supraidofobicidae. Aqui está a microscopia eletrônica. Isso, inclusive, a gente voltou da caatinga tarde da noite e a gente teve que conseguir, né, usar o microscópio eletrônico quase que entrando noite adentro, né? A reabrir o laboratório, porque senão essas folhas poderiam ser danificadas, né, depois de colhidas. E é muito longe, né, da capital, né, o Vale do Catimbau, são várias horas. Aqui a gente tem um software, o primeiro que já está disponível, essa é a versão 1, a gente já está na versão 3, mas em que você pega a microscopia eletrônica, na verdade, melhor do que a microscopia eletrônica, é a microscopia de força atômica, e você faz o fatiamento para gerar camada por camada para impressão, nesse caso, drop on demand. Para impressão STL, a gente está sendo gerada. Aqui, por exemplo, são as camadas impressas, camada por camada, né, reproduzindo as superfícies, e aqui você tem, de forma mais ampla, algumas ações dentro do grupo. Não é a rede toda RIMA, porque são 9 orientadores, né, mas são ações emergenciais baseadas no que a gente tem acumulado de conhecimento usando agora nessa pandemia. Né? Então, aqui com nanopartículas de prata, tem muita coisa. Né? Aqui, por exemplo, essa estrutura aqui do trabalho do Alisson, são microagulhas impressas para perfurar, por exemplo, a ideia, né, a camada proteica do vírus, né, para tentar extravasar o RNA, o material genético do vírus, e também a ideia é fazer isso com atividade química também. A ideia é você ter sempre inovação em cima de inovação. Né? Aqui a gente tem os materiais para teste impressos funcionais, né? E eu não vou poder entrar em detalhe em cada um desses, mas peço desculpa aos alunos que estão aí, que eu não vou conseguir falar de cada um, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, no caso do Anderson, a gente tem a inclusão, por exemplo, de ferrofluido nessas estruturas. A ideia é essa, né? Para tentar fazer mais fino do que a resolução da impressora, né? Aqui em cima ter agulhas menores, mas tudo isso, como eu disse, com acúmulo de informação ao longo dos anos. Há 35 anos atrás, por exemplo, a gente publicou esse primeiro artigo sintetizando nanopartículas de prata, né? Aí era de subnanométricas, né? Mas que a gente conseguiu o aumento da luminescência, e aí não era CERS, que não é Raman, né? Aquela luminescência no visível,
através de interação com plasma de superfície dessas nanopartículas. Isso foi em 85, aluno de iniciação científica. E em 2000, a gente teve uma publicação importante, aí eu já era bastante tempo professor da universidade, em 2000, um artigo importante que a gente usou, principalmente esses materiais que eu vou mostrar daqui a pouco, em química de coordenação. É um trabalho que tem, aqui já está bem antigo, né? Já está com quase 2.000 citações, aqui ainda está com 1.000 e poucas citações, no Coordination Chemical Review. E aqui esse nosso trabalho de 2014, na verdade, foi apresentando um outro tipo de material, usando nanotubos de carbono que a gente vai usar aqui, foi no Faraday Discussion, né, que eu apresentei, ligado ao trabalho da Elaine, que também está aí, que hoje está fazendo pós-doc. Em 2016, teve um trabalho do Felipe, né, o atual presidente do Chapter, envolvendo a impressão desses materiais, usando materiais do Open Demand. E eu não vou poder parar em cada um, achei várias patentes. Esse aqui, por exemplo, é a patente do recobrimento imprimível híbrido, né, como material bioativo para inibição estrutural da formação de placa bacteriana, por exemplo. Tá? Essa patente que é de 2019. Aqui tá. Essa carta patente não saiu ainda, porque está bem lento, né, mas tem outras que saíram. Essa aqui é de 2018, o filme Inspirados para Medida de Salinidade, é um trabalho relacionado à dissertação de mestrado do Felipe, né? Superhidrofobicidade, e tem depósitos relacionados a softwares também. Né? Aqui é um PCT, né? Que aí, às vezes a gente fala, patentei em vários países, mas, na verdade, o PCT é um acordo internacional, né? Que quando você gera o PCT, você está patenteando em todo o conjunto de países que são signatários do acordo PCT, né? Você não vai patentear país por país em geral, um PCT já cobre, né, um guarda-chuva de países. Então, aqui você tem, por exemplo, o princípio, né, do caso do trabalho. Isso aqui é uma figura, inclusive, eu acho que da patente ligada ao trabalho do Felipe. E aqui o software, de forma mais atual, para a geração dessas superfícies imprimíveis, em que você tem, por exemplo, aqui a microscopia de força atômica da superfície de acho que é a Colocasse expoenta, não sei se esse é do trabalho do Felipe ou da Rosalie, acho que é o da Rosalie, que também era do University Chapter, né? Até que ela foi para defender a tese, está na Alemanha, está trabalhando numa empresa relacionada ao trabalho dela. E aqui eu tenho as superfícies, aqui parece que é só preto, cinza e branco, mas não é. Se você der um zoom aqui, você tem a microestrutura da camada que é impressa. E aqui eu tenho o registro do software, né? Todos os softwares, esse aqui já saiu, o equivalente à carta patente desse software, né? Que é o registro hoje em dia. Os primeiros softwares nossos, o Spectralux, era patente, agora software é registro. E aqui eu tenho, então, a equipe, né, como eu disse, grande, né, de pesquisadores da rede, que eu coordeno como coordenador geral, e vários estudantes. Né? O segundo eixo envolve... Eu tenho quanto tempo, Newton? Eu ia te dar o toque agora. 5 minutinhos, que a gente já está com o tempo um pouco estourado. Pronto, então eu vou ter que voar aqui. Então, o segundo eixo, né, envolve o Cibratec Nano. Aliás, esse é o terceiro eixo, né? Vamos ver aqui. O Cibratec Nano envolve exatamente o desenvolvimento da estrutura molecular, de nanotecnologia molecular, para dosimetria de vitamina D3, catalisada pelo sol. E como é que é feita essa catálise? Na pele, você tem, daqui a pouco eu mostro rapidamente, né, uma reação induzida pela radiação ultravioleta, e que você tem a produção cutânea de vitamina D3, de forma que evita-se, então, a ingestão oral, porque não adianta você ter a dieta rica em vitamina D3, já está mostrado que é insuficiente, né? Você tem que ter realmente a ação do ultravioleta do sol, e particularmente o ultravioleta B. Né? Então, aqui eu tenho um dosímetro patenteado por uma aluna minha que hoje mora na Alemanha, trabalhando também com dosimetria, né? Principalmente em equipamentos para PET scan. E aqui em 1999 nós publicamos esse primeiro artigo, depois nós tivemos em 2010, né, a carta patente da primeiro dosímetro imprimível
já saiu agora em 2021, notem, mais de 10 anos para sair uma carta patente, né? E agora, em 2016, o Felipe publicou no Material Research Express, né? Que foi uma revista, inclusive, que foi indicada na época, em 2016, pela SBPMAT. Ele apresentou na SBPMAT e a Material Research Express, da IOP, foi quando a IOP fez uma edição especial sobre ciência material no Brasil. Então, eu vou ter que pular essa parte aqui, que é a otimização do fluido para imprimir, né? Principalmente também porque isso foi apresentado há 2 dias atrás. É o trabalho do doutorado da Fátima, que ela defendeu. Ela apresentou, no caso, sensores de temperaturas fotônicos, né? Baseado em transferência de energia. Aqui eu tenho o material impresso, a luminescência dele, que vai dar a dose de radiação V através da degradação. Não é a luminescência que vai dar a dose. Ele tem efeito memória. Ele vai deixando de luminescer à medida que ele vai acumulando radiação V. Vai deixando de luminescer. E aí você consegue deduzir, através de equações, quanto você está produzindo, baseado em softwares, etc. Aqui eu vou pular essa parte que envolve biotintas, né? A gente tem outra impressora. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar aqui a câmera, pessoal. Isso aqui é uma impressora que você pode imprimir células, né? Está fora de foco aqui. Tem que botar uma mão para... não dá porque eu tenho desfocado o fundo. Aí aqui são as impressoras. Está tudo fora de foco porque eu tenho desfocado o fundo, então não vai dar para mostrar, mas essas biotintas faz parte de outro projeto, e a gente tem a otimização dos piezoelétricos que expulsam esse material para gerar esse filme. Aqui eu tenho, por exemplo, no caso das impressoras piezoelétricas, que não são essas, né, são drop on demand, você tem aqui uma câmera estroboscópica mostrando a gota expelida pelos bicos, né? E aqui, como eu disse, é para a rede Cibretec Nano. Então, essa é a impressão drop on demand dessa molécula, né, que nós publicamos e patenteamos. Aqui está a ponto quântico no formato de luminescência dessa molécula, está luminescendo. O azul é a luminescência do papel, né? Vocês sabem todos, principalmente quem é da época das boates, né? Que material orgânico, nossa roupa, né? Nosso dente, tudo luminesce no azul, né? E é um grande problema, inclusive, a autofluorescência, por isso que tem outro trabalho do grupo, da Laís, que são os marcadores por upconversion, que em vez de ser com ultravioleta, é por infravermelho, para checar se houve contaminação ou não, trabalho de doutorado da Laís. E aqui eu tenho a degradação da luminescência em função da dose recebida, né? Um processo de fotoclivagem que mimetiza a pele humana. Aqui eu tenho o processo, a inovação que, se for possível, vai entrar, também, como eu disse, sempre usando o que já foi acumulado ao longo dos anos no grupo de conhecimento, né? Aqui está a Elaine, que na SBPMAT de 2015 ganhou o prêmio de melhor trabalho em materiais luminescentes, que ela desenvolveu, né, no caso, um nanotubo luminescente, e a ideia é que a gente tente usar esse nanotubo. E aí, quando ela fala, no caso de nanoantenas, não tem nada a ver com a nanoantena do Aldo Joga. Aqui, o termo nanoantena que a gente usa é porque aqui está o prêmio Nobel Jean-Marie Lehn, ele criou o efeito antena, um complexo chamado Light Conversion Molecular Device, e aí esses ligantes ele chama de antena. E o efeito antena é que os ligantes absorvem radiação e transferem energia para o íon central. E o que a gente faz é explorar a degradação dessas antenas para a dosimetria de radiação ultravioleta e agora para a dosimetria de vitamina D. Aqui sou eu de barba, né? E aqui é Elaine, né? Alguns anos mais nova, aqui do lado da minha esposa. 20 anos atrás. 20 anos depois dessa foto daqui de cima, com o prêmio Nobel Jean-Marie Lehn, que desenvolveu justamente o efeito antena. E aí a gente chama de Light Conversion Nanostructured Device, quando a gente usa uma nanoantena nanoestruturada, ou seja, um nanotubo de carbono conectado. E aqui eu tenho a luminescência, que não vai dar tempo de mostrar, porque acabou o meu tempo, né? Mas é o aumento da eficiência da luminescência de 55% para 75%, né? A eficiência quântica desse sistema nanoestruturado. Aqui eu tenho a produção de vitamina D3 catalisada pelo Sol, né, que está a vitamina D3, aqui o processo, né, e aqui vai ser apresentado no dia 17 desse mês agora, no Congresso Internacional, aliás, esse é o latino-americano de Solid State Dosimetry. É um software justamente para monitorar essa parte relacionada com a produção de vitamina D3. Você tem que dizer como é que você está vestido, você vai clicando aqui,
e vai dizendo se quanto de exposição da sua pele, tá? A quantidade de melanina da pele é dado pela Organização Mundial de Saúde, são 5 tipos, o sexo, idade, e aí você faz a conversão, né, de dose de radiação UV para quanto você conseguiu acumular de vitamina D, produzir de vitamina D3, e confronta com o que o seu médico prescreveu, para evitar a administração por via oral. E aí você tem, então, esses softwares que a ideia básica, então, foi de dividir em 3 eixos estratégicos, né? E aí envolve toda a parte da conexão com a nossa realidade, né? A primeira, então, emergencial, são as válvulas de Venturi para oxigenoterapia, usando algo que não é permitido normalmente por causa da exalação do ar do paciente e aí a descontaminação desse ar. A segunda é bem mais ampla, porque envolve vários materiais autodescontaminantes com apoio da CAPES, e o terceiro, com apoio da Cibratec Nano, aí envolve a empresa Outlier. Essa empresa Outlier está interessada principalmente em mapear a dosimetria, a deficiência de vitamina D3, etc., por exemplo, para contribuir com políticas públicas. Então, a empresa Outlier, que está financiando parte desse projeto, através da rede Cibratec Nano, ela tem esse interesse, que a gente use esse software conectado na nuvem para formar um data lake. Você tem um mapeamento, né, da distribuição de dose de deficiência da vitamina D3. Então, para não estourar o tempo, que acho que já acabou, não é? Sim, Petros. Eu volto a agradecer a todos e principalmente a quem pega aí no pesado, né? Todos nossos alunos, a Laís, o Júnior, que está trabalhando também com a parte estamos todos ansiosos, né, para voltar. Todo o grupo está monitorado quase que diariamente, né? Tem um gráfico em tempo real mostrando a vacinação, primeira dose, segunda dose, todos concordaram em fornecer os certificados, né, de vacinação para voltar presencial, todos com certificado. A Flávia, que faz atualmente, ela fez doutorado comigo há 200 anos atrás, agora está fazendo pós-doc. A Tamires, fazendo doutorado, a Alisson, a Roseli, que foi da Universidade Chapter, a Fátima defendeu agora também, a Elaine também fez doutorado há muito tempo, está fazendo pós-doc, o Felipe fez o mestrado, vai defender o doutorado em outro grupo agora, e está na Universidade Chapter, o Anderson, trabalhando em colaboração com co-orientação com o Pavão, a Sueli também defendeu o doutorado durante a pandemia, a Karina também defendeu o doutorado na pandemia, está fazendo pós-doc, o Gerson, a parte de química computacional, minha esposa, e Bruna, que é da graduação, que também fez parte do Universo Chapter, que é a responsável pelo nosso biotério. E agradeço imensamente, principalmente pela atenção de todos, né, e ao convite do Newton, né, e às instituições, principalmente as agências financiadoras, né, CNPq, CAPES, FINEP, a FACEP, que é a nossa FAP local, a FAD, que gerencia os recursos do Cibratec Nano, que é o nosso laboratório, meu e-mail para quem se interessar em tirar alguma dúvida, tá certo? E muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Petros. A gente que agradece. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente, eu sempre faço divulgação do trabalho que é feito no seu grupo. E muito obrigado também por o que o senhor faz com o chapter aí em Pernambuco. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode ficar à vontade para levantar a mãozinha e fazer a pergunta, se assim desejar. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta, Petros. Posso fazer? Eu tenho uma curiosidade, porque a ideia da Ponto Quântico de funcionar como uma empresa vitrine, você já me explicou isso quando eu fui a Recife, e a minha pergunta, que eu acabei nunca fazendo, não sei porquê, você falou agora que a Ponto Quântico já está com 20 anos. Qual o impacto desse modelo na mudança da cabeça do empresariado, no sentido de olhar para a universidade e ver que lá tem inovação que pode ir para o mercado? Olha, eu fiquei muito feliz, né, porque o Gregório colocou, né, diretamente relacionado à parte de empreendedorismo, né, com as experiências dele, mas aqui eu sou muito cético a ponto de... Eu fiz uma palestra, Newton, o último andar ali do BNDES, que é o IPEA,
o IPEA, em Brasília. E aí tinha os empresários, e foi aí que surgiu a ideia da Ponto Quântico, porque eu disse, olha, eu não vou incubar empresa, não, eu vou incubar empresário, porque vocês, né, são os empresários que não entendem que num país capitalista você tem que investir com risco, e o momento é esse. E aí foi a ideia da empresa. Não tem fins lucrativos, por isso que a gente não chama de empresa. Né? Já a Bioin é diferente, né? O objetivo é produzir em escala a ponto quântico, o objetivo é prova de conceito e sensibilizar empresários. Recebemos muitos empresários nos 10 primeiros anos. E aí foi muito importante, inclusive, a participação de Tonholo com que hoje eu acho que ele é reitor da UFAL, né? Ele era pró-reitor na época de pesquisa da UFAL, e o José Aldo Tonholo, ele era responsável por uma associação de empresas interessadas em inovar. E aí a gente levou muitas empresas nas reuniões dessas. E aí eu acho que teve, a gente nunca sabe, nem também a gente tenta contribuir, mas depois não quer saber, e aí, deu certo? A ideia é que a gente indiretamente tenha contribuído com isso, principalmente quando o valor econômico, né, fez essa edição que deu um destaque muito grande a ponto quântico, né? Há 10 anos atrás. Eu coloquei aqui porque tem muito material, né? Mas esse está completando 10 anos essa matéria, né, do valor econômico, e dá um destaque grande a esse modelo de empresa vitrine para chamar a atenção empresária. E hoje isso não é mais o problema. Eu acho que não precisa mais do papel da empresa em vitrine, depois de 10 anos depois. Agora é produzir, produzir. E a ideia é entre o papel da Bioin, porque produzir com diferencial. Que diferencial é esse? Da biodiversidade brasileira. E é por isso que a gente vem com essa ênfase, né? Tudo que eu mostrei aqui tem alguma bioinspiração ou outra. Esse ano eu dei pela 4ª vez a disciplina de materiais bioinspirados e dei pela terceira vez a de impressão de materiais funcionais, e materiais complexos funcionais. E o ano que vem, Newton, eu vou dar para a graduação, né? De impressão. A gente está com uma quantidade grande de impressoras dessa, né? Por causa do financiamento do Ministério Público. Então, a gente tem várias impressoras, porque o da CAPES tem recursos grandes para a Bolsa, né? Tem mais de 3 milhões de reais com bolsas e material de consumo, mas o do Ministério Público foi para comprar essa infraestrutura de impressoras, e a ideia é que a gente ofereça para a graduação e também com a interação, se for o caso, com o chapter. Mas a ideia é que a gente tenha sempre ver qual é o diferencial da nossa realidade, não se distanciar da nossa realidade. É por isso que a gente está investindo muito na parte da bioinspiração, porque é uma pena que o Brasil fala-se tanto lá no PIB. Olha, a única é muito para você mexer numa casa decimal do PIB, pessoal. Você precisa de suar muito para impactar no PIB. E uma coisa que você pode impactar no PIB, aliás, quem dizia sempre isso também fez a apresentação agora de manhã, né? Eu tenho Carlos Brito Cruz, né? Então, para você mexer no PIB, e o que é que você pode imaginar para mexer no PIB brasileiro, fora agronegócio, etc.? É a exploração da biodiversidade, porque tem bilhões e bilhões de biodiversidade. E aí você protege a biodiversidade. Você não vai explorar degradando, não. Você vai inspirar. A diferença da biomimetização para a bioinspiração é que você inspira processos. Isso é que eu dou nos meus cursos. Você copia processos, copia materiais, inspirando só na parte em que a evolução da espécie otimizou. Então, você não vai, de maneira alguma, pegar esse peixe aqui e vai fazer predar. Não, você vai estudar a bioinspiração e fazer uma versão mimética, ou uma versão bioinspirada nesses cristais fotônicos, por exemplo. Né? É bem interessante esses cristais fotônicos desses peixes, porque sempre mostram a borboleta morfos e tal. O metamorfos é uma estrutura de cristais fotônicos fixa. Desse peixe, ela muda em função da concentração osmótica, da pressão osmótica das células iridóforas, dependendo, por exemplo, da presença de contaminantes, etc. Então, tem um potencial muito grande para biodispositivos. Tá? Então, é basicamente isso. Ver o que é que a gente pode ter de diferente para inovar com um DNA brasileiro aí, tá bom? Perfeito. Petrus, tem
A gente está com um tempo um pouco avançado, pessoal. Quem quiser pode fazer perguntas para o professor Petros numa outra ocasião, senão a gente vai avançar o tempo em cima das plenárias e as pessoas querem ver. Eu lhe agradeço novamente pela sua participação, pela sua contribuição, tá? Por tudo que você faz pela SPPMAT, pelos vocês e pela ciência brasileira. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite.